Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Lei Complementar número 215 prorroga prazo dos restos a pagar da União. Publicado em 21 de março de 2025, o texto da Lei Complementar número 215 traz mudanças importantes para estados e municípios que possuem convênios com recursos da União. A nova legislação estende o prazo de liquidação dos chamados restos a pagar não processados relativos aos exercícios de 2019 a 2022, permitindo que sejam quitados até o final de 2026. A medida está prevista no artigo 1º da referida lei, que revalida valores anteriormente cancelados sob determinadas condições para dar continuidade aos termos assinados com os entes da União. Os restos a pagar não processados representam despesas empenhadas, mas que não tiveram sua liquidação efetivamente concluída por motivos diversos. Em termos simples, são dívidas contraídas pelo governo em determinado exercício financeiro, mas que ainda não foram pagas até o encerramento de seu ano vigente. A Lei Complementar número 215, alinhada ao artigo 172 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, redefine esse prazo para garantir a quitação de compromissos assumidos e a continuidade de projetos públicos relevantes. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º da nova lei, a prorrogação do prazo para liquidação é válida exclusivamente para despesas que se enquadram em duas categorias: quando o procedimento licitatório tenha sido iniciado ou nos casos de convênios ou instrumentos congêneres que estejam em fase de resolução de cláusula suspensiva. Além disso, o parágrafo 2º reforça a necessidade de transparência e rastreabilidade, determinando que os restos a pagar revalidados cumpram as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e da Lei Complementar número 210, de 25 de novembro de 2024. O texto também destaca em seu parágrafo 3º que não poderão ser pagos valores de obras e serviços sob investigação ou com indícios de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União. O pagamento somente será autorizado caso as apurações sejam concluídas de forma favorável ou se eventuais problemas forem sanados dentro do prazo estipulado pela lei e conforme a legislação vigente. A prorrogação do prazo de liquidação dos restos a pagar não processados tem potencial para assegurar a continuidade de obras e serviços essenciais à população, evitar a perda de recursos já previstos no orçamento, cujo procedimento licitatório ou formalização de convênios esteja em andamento, e fortalecer a transparência, visto que os valores revalidados deverão respeitar as normas fiscais e de responsabilidade na gestão de recursos públicos. Estados e municípios que dependem de repasses federais para a execução de projetos encontram na Lei Complementar número 215 a possibilidade de avançar em obras pendentes desde que cumpram as exigências legais. A extensão do prazo oferece mais fôlego às gestões locais e garante que recursos não se percam devido a trâmites burocráticos ou eventuais atrasos na licitação. Conforme o artigo 2º, a Lei Complementar entrou em vigor na data de sua publicação, em 21 de março de 2025, já produzindo efeitos imediatos para revalidar restos a pagar que se enquadrem nos requisitos mencionados. Confira a Lei Complementar número 215 na íntegra através do link disponível em portalconvênios.com. Decreto número 12.417 de 2025 altera a regra para Bolsa Família unipessoal. Veja o que muda. O Decreto número 12.417, publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira, 24 de março, estabelece que a partir de agora, famílias unipessoais, aquelas formadas por apenas uma pessoa, deverão realizar obrigatoriamente uma entrevista domiciliar para ingressar ou atualizar sua inscrição no programa Bolsa Família, o PBF.
Antes recomendada, agora a entrevista passa a ser obrigatória para reforçar a verificação das informações fornecidas pelas famílias no cadastro único, ampliando o controle e garantindo maior eficiência na gestão do benefício. A exigência, no entanto, não inclui famílias unipessoais indígenas, quilombolas ou aquelas em situação de rua. Para as famílias unipessoais que já são beneficiárias, mas ainda não realizaram a entrevista domiciliar, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, informou que irá regulamentar como será feito esse processo em breve. O Ministério alertou ainda para que as pessoas fiquem atentas às fraudes, reforçando que os únicos meios oficiais de contato com as famílias beneficiárias são as mensagens enviadas diretamente por meio dos extratos bancários e pelo aplicativo oficial do programa Bolsa Família. É importante lembrar que o programa não utiliza SMS com links externos e não realiza ligações telefônicas de qualquer natureza. Caso sejam adotadas outras formas de comunicação, como SMS ou WhatsApp, os estados e municípios serão previamente avisados pelos canais oficiais do MDS. O Decreto número 12.417 foi publicado para regulamentar disposições da Lei número 14.601, de 19 de junho de 2023, e promover alterações no Decreto número 12.064, de junho de 2024. O principal objetivo é definir novas regras de inscrição, manutenção e proteção de famílias contempladas pelo programa Bolsa Família e pelo CAD Único. De acordo com o texto, as seguintes mudanças se destacam. Zelo pelos dados do CAD Único. O decreto reforça a obrigação de guardar e manter em sigilo os dados e informações do programa Bolsa Família e do CAD Único, garantindo maior segurança às famílias cadastradas. Entrevista em domicílio para famílias unipessoais. Fica determinada a exigência de entrevistas domiciliares para inscrição ou atualização cadastral de famílias compostas por apenas uma pessoa. Sem essa atualização, não será possível ingressar no programa Bolsa Família. Regra de proteção para aumento de renda. Famílias que ultrapassarem o limite estabelecido pela linha de pobreza continuam contempladas pelo programa Bolsa Família pelo período regulamentado em ato do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Essa regra de proteção permite que a família permaneça no programa mesmo após o aumento de renda, evitando cancelamentos imediatos. Retorno prioritário. Caso o benefício seja cancelado após o término do período estabelecido pela regra de proteção, a família pode retornar ao programa Bolsa Família em até 36 meses, tendo prioridade de reingresso. E índice máximo de famílias unipessoais. O decreto prevê a possibilidade de estabelecer, por ato ministerial, um índice máximo de famílias unipessoais inscritas no programa. Isso visa evitar fraudes e garantir maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Este decreto número 12.417 de 2025 já está em vigor a partir da data de sua publicação, reforçando a estrutura regulatória do programa Bolsa Família e assegurando maior controle e transparência no atendimento às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Governo restringe gastos de 128 bilhões de reais. Confira os ministérios afetados. O governo federal anunciou, por meio do Ministério do Planejamento e Orçamento, que irá restringir 128,4 bilhões de reais em gastos discricionários, isto é, não obrigatórios, até maio. A decisão foi oficializada em decreto publicado em 21 de março, um dia após a aprovação do Orçamento 2025. De acordo com a pasta, a medida busca garantir o cumprimento da meta de resultado primário e o limite de despesas primárias, alinhando os gastos públicos aos limites do arcabouço fiscal e ao próprio Orçamento 2025. Na prática, o objetivo é frear o avanço das despesas ao longo do exercício, assegurando equilíbrio nas contas públicas. De junho a novembro, está prevista uma nova contenção de 69,4 bilhões de reais. O decreto detalha as expectativas de dotações para cada órgão até o fim de 2025. O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, poderá empenhar 161 milhões de reais até maio e 580 milhões em dezembro. Já o Ministério da Saúde tem autorização para gastar 10 bilhões de reais até maio, 22 bilhões até novembro e 36,6 bilhões até dezembro.
Em nota oficial, o Ministério do Planejamento e Orçamento esclareceu que a restrição supera o limite previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias por necessidade de adequar a execução dos gastos ao arcabouço fiscal recém-aprovado, garantindo o cumprimento de metas fiscais estabelecidas. A nota destaca que, no sentido de cadenciar a execução orçamentária até a sanção da LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, em seu artigo 70, permite a execução provisória das despesas orçamentárias constantes no projeto de lei orçamentária. Para as despesas correntes discricionárias em geral, é autorizada a execução de 1/12 dos valores inicialmente previstos. Esse regramento na antivigência da LOA tem resultado até o momento em significativo controle dos gastos públicos. Aprovado pelo Congresso Nacional em 20 de março, o Projeto de Lei Orçamentária de 2025, o PLN 26 de 2024, estabelece um orçamento global de 5,8 trilhões de reais. O limite de despesas que se enquadram no arcabouço fiscal foi definido em 2,2 trilhões. Além disso, estima-se uma sobra de 15 bilhões de reais, o superávit, que poderá ser direcionada tanto a despesas futuras sem previsão, conhecidas como créditos adicionais, quanto à redução da dívida pública. No momento, o texto aguarda a sanção do presidente da República. O documento aprovado ampliou em 11,9 bilhões de reais as despesas em comparação ao projeto original do governo federal. Vale destacar que o valor total do orçamento contempla também gastos fora do teto estabelecido pelo arcabouço fiscal, como os referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, por exemplo. Acesse portalconvênios.com e confira as restrições impostas pelo novo decreto a cada ministério. Julgamento histórico. Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe. Entenda os próximos passos. O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se réu perante o Supremo Tribunal Federal após decisão unânime da primeira turma sob acusação de tentar promover um golpe de Estado. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, indica que Bolsonaro teria liderado um grupo responsável por planejar ações destinadas a impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ato que culminou nos graves ataques às instituições democráticas em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Além de Bolsonaro, outros 7 aliados, incluindo ex-ministros e militares, também enfrentarão acusações na Corte Suprema por envolvimento em crimes como organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, afirmou que não há dúvidas de que a Procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, razoáveis, de materialidade e autoria para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro, referindo-se à acusação apresentada no mês passado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Com a aceitação da denúncia, Jair Bolsonaro é o primeiro ex-presidente brasileiro a responder criminalmente por tentativa de golpe contra as instituições democráticas. As acusações podem levar a penas superiores a 30 anos de prisão. Bolsonaro rejeitou as acusações e afirma que é alvo de perseguição política. O processo agora segue no Supremo Tribunal Federal, onde Bolsonaro e os demais acusados poderão apresentar suas defesas antes que os ministros decidam pela condenação ou absolvição. Os 8 réus compõem o chamado núcleo crucial do golpe, entre as 34 pessoas que foram denunciadas. São eles: Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Walter Braga Neto, general do Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022, General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa, e Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Confira a seguir quais são os próximos passos. Abertura de ação penal. Com o recebimento formal da acusação, Bolsonaro e outros 7 envolvidos assumem oficialmente o papel de acusados e enfrentarão um processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal. Eles serão imputados por delitos de associação armada para o crime, tentativa de derrubar à força o regime democrático, conspiração contra o governo constitucional, destruição agravada pelo uso de violência e intimidação, além de danos a bens protegidos pelo patrimônio histórico.
e indicação de testemunhas e provas. A próxima etapa envolve a coleta de provas, incluindo depoimentos, exame de documentos e realização de avaliações técnicas solicitadas pelos envolvidos no processo. As defesas terão oportunidade de sugerir pessoas para testemunhar e solicitar a obtenção de novas evidências para reforçar seus argumentos. As testemunhas serão interrogadas por um magistrado auxiliar vinculado à equipe do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela condução do caso. Julgamento. Após concluídas as etapas anteriores, o caso avançará para a apreciação final. Nessa fase, os integrantes da primeira turma da Suprema Corte irão avaliar se o ex-chefe do Executivo e os demais acusados receberão sentenças condenatórias ou serão considerados inocentes. Ainda não foi estabelecido um dia específico para a análise final do processo, uma vez que isso depende da evolução dos procedimentos judiciais. A responsabilidade de determinar a data cabe ao ministro Cristiano Zanin, que lidera atualmente a primeira turma. Integram também o grupo julgador Alexandre de Moraes, responsável pelo relatório do caso, além dos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Prisão. Conforme entendimento do próprio Supremo, o réu só pode ser preso após a decisão final do julgamento, depois do trânsito em julgado da ação penal, isto é, quando não for mais possível apresentar nenhum recurso contra eventual condenação. Até lá, os réus respondem ao processo em liberdade. Além disso, a prisão depende do tamanho da condenação. PAC Seleções 2025. Últimos dias para a inscrição de propostas. O prazo para estados e municípios inscreverem propostas de recursos para as cidades vai até 31 de março com o cadastro pelo site do transferegov.br. Este ano, o governo vai destinar 49,2 bilhões de reais em 9 eixos de investimento pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação e Esporte. São mais de 133 mil obras e equipamentos disponíveis. Cada sub-eixo possui critérios específicos de seleção. Conforme a Agência Brasil, a Casa Civil da Presidência da República estabeleceu que as seleções devem priorizar as regiões com vazios assistenciais de serviços em áreas como saúde, educação e infraestrutura urbana. Por exemplo, para a saúde, são quase 6 bilhões de reais de recursos federais destinados à construção de policlínicas regionais e unidades básicas de saúde e ampliação da frota de ambulâncias. Já para a educação, são 2,3 bilhões de reais para a construção de 500 novas creches e pré-escolas e compra de 1.000 ônibus novos. São disponibilizados ainda 22,6 bilhões de reais ao Ministério das Cidades pelo Orçamento Geral da União e por meio de financiamento do FGTS. Os investimentos da pasta são divididos em 2 eixos: água para todos e cidades sustentáveis e resilientes. Além disso, este ano, o foco está na prevenção de encostas, com 3,5 bilhões de reais do Orçamento Geral da União destinados à drenagem urbana e contenção de encostas. Para as modalidades do FGTS, a seleção será contínua. Segundo o Ministério da Saúde, os municípios selecionados no PAC em 2023, que não venceram a ação preparatória e tiverem se cadastrado para a segunda seleção do PAC, não perderão a chance de participar da segunda seleção. Em contrapartida, em caso de empate, perderão a prioridade. Caso a obra do PAC 2023-2024 já tenha sido licitada e ocorra empate para a seleção do PAC 2025, o município com licitação tem a prioridade no critério de desempate. A pasta informa que a Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, só é obrigatória na fase de cadastramento de propostas para a modalidade de expansão do SAMU. Nas demais, como renovação de frota, a CIB é discricionária. Já nas propostas de policlínicas, a CIB será um critério de priorização. Caso o ente não possua a CIB, poderá enviar a proposta sem os dados e, após, o Ministério da Saúde devolve a proposta para cadastramento da CIB até o dia 31 de março. Para unidades móveis odontológicas, não é necessário o cadastramento da CIB em nenhuma etapa. O Ministério da Saúde pediu ainda que os entes cadastrem propostas para policlínicas, já que haverá recurso para construção e destinação de verba para aquisição de equipamentos.
Conforme o Ministério das Cidades, na modalidade de renovação de frotas, são elegíveis os entes com população maior do que 150 mil habitantes. Podem participar municípios, estados e Distrito Federal pelo setor público e privado com trâmite diferenciado. No setor privado, a seleção será feita por meio de carta-consulta. Já para os entes públicos, todo o processo será executado pela plataforma TransfereGov. Para realizar a inscrição de propostas do PAC Seleções 2025, gestores estaduais e municipais devem acessar o portal do novo PAC no site gov.br/casacivil.novopac. Ao clicar no banner Tudo sobre as modalidades, o gestor pode acessar todos os eixos e subeixos de investimentos disponíveis pelo programa. Em cada eixo, é possível acessar as informações detalhadas sobre os requisitos que o município ou estado precisa cumprir para acessar os recursos. Cada subeixo possui critérios específicos. No ícone Inscrição, o gestor será redirecionado à plataforma TransfereGov, onde a prefeitura ou governo deve enviar a proposta por meio de carta-consulta eletrônica. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!